Estávamos aqui conversando durante o intervalo sobre saúde. A gente comentava, eu e o Dr. Moisés Chensensky, justamente sobre isso. Seja bem-vindo mais uma vez. Se tem cabimento nos dias de hoje, as pessoas ainda não saberem do quanto que a medicina pode ajudar a prevenir doenças. Como a gente comentava aqui, logo depois do nascimento, alguns exames são feitos para um diagnóstico. Quando essa doença é descoberta, em pouco tempo a criança tem uma vida como qualquer outra, né? Você sabe que a coisa já vem de antes disso. A história de que prevenir é melhor que remediar já é antiga. Hoje a gente consegue fazer alguns diagnósticos de medicina fetal. Hoje o ultrassom, ele é tão bom, o 3D, o tridimensional, que falta você conversar com o bebê dentro do útero. Essa é uma verdade. E você já consegue prevenir alguns quadros que vão aparecer depois que o bebê nascer, já com cirurgia dentro do útero, no feto. E salvando criança que até se não fosse feita essa cirurgia, correria riscos de morte até durante a gestação. E junto com isso, depois que o bebê nasce, lógico, quanto mais a gente conseguir prevenir, trazer mais condições de ajudar esse bebê a não adoecer, sempre vai ser melhor. Quando a gente fala nesses exames iniciais, voltando mesmo antes do nascimento mesmo, a gente fala em exames que para a mãe são exames simples, mas para o médico de extrema importância para resolver problemas, até como problemas cardíacos, né? Problemas cardíacos, problemas infecciosos, existem consultas, existem exames que são feitos durante o pré-natal. É importante saber se essa mãe já teve rubéola, se foi vacinada para rubéola, porque a rubéola, apesar de ser uma doença altamente benigna, não tem muito problema. Na criança ela é quase que sem sintoma, no adulto tem um pouquinho de febre, dor muscular. Se a mãe grávida, se a gestante tiver contato e adquirir rubéola e tiver a rubéola, ela corre risco de passar para o bebê malformações que são às vezes incompatíveis com a vida. Microcefalia, alterações cardíacas. Isso simplesmente num exame pré-natal. E a gente às vezes sugere sempre que se faça esses exames no pré-nupcial. Antes de pensar em engravidar, isso, né? É o ideal. Porque antigamente você casava e depois engravidava. Hoje você às vezes casa depois que engravidou. E aí já foi esse contato e alguns outros tipos de patologias que podem ser preveníveis de acordo com um simples exame. Depois do nascimento do bebê, ainda na sala de parto, alguns exames importantes são feitos, né? Sim, são avaliações, né? O bebê vai nascer. Vamos supor, eu estou no meu consultório, chega uma criança, a mãe com recém-nascido, com dúvidas, e ela fala para mim assim, bom, eu lembro, o bebê nasceu, eu vim aqui para ver como é que tá. Aí eu pergunto, como é que ela nasceu? Ele chorou logo que nasceu? Se é uma mãe que teve aquela história de vida, de que a avó falou assim, nossa, você nasceu, abriu a boca e chorou. E esse bebê demorou 10 segundos para chorar, para essa mãe dá a impressão que foi uma eternidade. Então é um sintoma muito subjetivo. Ele nasceu roxinho, como é que estava a frequência cardíaca dele quando nasceu? A mãe não sabe dizer. Então, logo que o bebê nasce, com 1 minuto de vida e com 5 minutos de vida, o pediatra que está em sala de parto, o neonatologista, ele avalia 5 itens do bebê e dá nota para cada um deles de 0 a 2. Frequência cardíaca, frequência respiratória, o tônus muscular, se é um bebê que está molinho, se está roxinho, só o pezinho roxinho, se o saco está roxinho, lembra da história do saco roxinho? Então, tudo isso vai dar para a gente uma condição de perceber, objetivamente, a gente vai ter uma nota do bebê que é chamado índice de Apgar. Esse índice é importante, é feito em todos os partos, em todas as maternidades, então a gente sabe que se nasceu com essa nota de 0 a 4, foi um bebê que nasceu com problemas, deve ter tido algum problema respiratório, prematuridade, enfim, algum problema que teve necessidade de se fazer alguma coisa mais urgente. De 5 a 7 é um bebê que nasceu mais ou menos e de acordo com a evolução, mas foi evoluindo bem. E de 8 a 10 é um bebê que nasceu bem. Então veja só, né? O bebê já passa pela primeira prova, logo que nasce, nem teve tempo de estudar. 5 minutos de vida. E aí a gente avalia essa evolução com 1 minuto e com 5 minutos. Isso pode determinar, por exemplo, um bebê que teve uma baixa oxigenação nessa hora. Ele pode vir mais tarde a ter problemas relacionados a essa falta de oxigenação. Mesmo que seja pequena. Mesmo que seja pequena. Por isso que o bebê precisa do neonatologista, do pediatra, do seu médico dentro da sala de parto. Você disse do pezinho roxinho, do saquinho roxinho. Pois é. Aí muita mãe vai falar assim, ai, meu filho nasceu com saquinho roxinho.
Só que o bebê já é numa coloração Nasce diferente. roxinho. O roxinho quer dizer só que estava com aquele momento com uma oxigenação que precisava de alguma complementação. Complementou, logo depois você vê o bebê tá rosinho, Tá ótimo. bonitinho, nada demais. Quais outros testes são feitos logo após o nascimento, que são testes importantes? Bom, ainda no berçário, você já tirou fotografia? E na hora que você olha aquela fotografia, você fala assim, nossa, precisa tirar esse vermelho do olho? É, que fica com o olhinho vermelho. Isso. Esse olhinho vermelho que a gente tira na fotografia, para o bebê, ele é fundamental. Por quê? O que que dá esse olhinho O vermelho? que quer dizer o olho vermelho? O olho vermelho quer dizer que a luz veio daqui, foi até lá no fundo, passou pela retina, tudo, e voltou sem nenhum obstáculo nesse caminho. Quando existe algum obstáculo, alguma patologia importante de olho no bebê, isso pode ser detectado nesse simples teste que normalmente o pediatra, o neonatologista, já faz no berçário. Essa avaliação é feita no berçário, você tem que escurecer um pouco mais o ambiente, tem uma técnica adequada e você vai dizer se o reflexo vermelho, que é esse reflexo, foi positivo ou não. Se foi positivo, Tudo bem. maravilha. Se não, existem doenças como glaucoma congênito, catarata congênita, que podem ser tratadas de uma forma adequada, vai ser encaminhado para o especialista, para o oftalmologista, e a partir daí seguir o rumo desse tratamento. Quanto antes a gente tem esse diagnóstico, mais precoce a possibilidade de tratamento, melhor a recuperação. Tudo que a gente diagnosticar cedo e intervir cedo, a probabilidade de recuperação é sempre melhor. Mas em todos os hospitais eles fazem Isso é feito agora exame? de lei em todos os hospitais. Junto com isso, a partir de agosto, foi promulgada uma lei onde o teste da orelhinha também passou a ser obrigatório. Você vê, né? Tinha o do pezinho. Não, do pezinho eu vou falar daqui a pouco. Agora é a orelhinha? Isso. Você tem, é bebezinho, né? Então tem o teste do olhinho, da orelhinha, do pezinho. Isso, então. O teste da orelhinha é o seguinte, eu preciso saber se esse bebê escuta. Existem alguns quadros... Então devia ser do ouvidinho. É que hoje a nova nômina anatômica é orelha. Orelha? Tudo é orelha. É orelha externa, orelha média e orelha interna. Não é ouvido? Ouvido já Eu estou atrasada? anatomicamente já mudou. Já mudou. Mais uma vez eu provo que eu estou ficando velha já. Não acho isso não. Depois eu vou comentar disso olhando o pessoal aqui. Eu já vou te falar de uma outra coisa que se faz e que eles já vivenciaram. É mesmo? A gente não, a gente ainda não. Ah, que bom, hein? Então, em questão do teste da orelhinha, se faz um teste, é um screening, uma triagem, que você vê se o bebê passa ou não. O resultado vem assim, passou, não passou. Não passou no teste. Ele pode ser, você vê, né? É o teste do Apgar, que ele nem estuda e já tem nota. Esse teste para ver se ele passa ou não passa, foi reprovado, né? Mas isso é importante porque nessa hora você vai fazer essa avaliação e vai saber se o bebê escuta ou não. Isso é muito importante, porque uns anos atrás as mães só percebiam que o bebê não escutava lá para os seus 2 anos. E muitas vezes não era nem percebia que ele não escutava, achava que ele não enxergava. Porque ele chegava muito perto da televisão, muito perto das coisas e de repente quando você ia perceber, o problema não é da visão, o problema é da audição. Existem alguns quadros, por exemplo, logo no bebê recém-nascido, que pode acumular líquido dentro do ouvido. Esse líquido, esse diagnóstico chama-se otite secretora. A otite secretora, antibiótico não resolve, antialérgicos não resolve, corticoide não resolve. O que resolve esse quadro é a cirurgia que você coloca um dreno no ouvido. Para retirar esse líquido. Na verdade, é para entrar o ar. Quando entra o ar, o líquido sai. É a falta do ar dentro desse pavilhão. Acumula líquido. E ali ele acumula líquido por outra razão, mas na hora que você não tem o ar, o líquido ocupou espaço, o ar vai embora. Eu preciso que o ar entre para o líquido sair. Quando encher bastante de ar, a própria orelha fecha o tímpano e elimina esse dreno. Isso não é feito com recém-nascido, isso é feito um pouquinho mais tarde. A aquisição da audição adequada, ela é feita nos primeiros 2 anos de vida. Então você tem muita criança com diagnóstico de hiperatividade que na verdade não escuta. Ou escuta mal, Ou né? escuta mal. Então como ela escuta mal, ela não presta atenção naquilo que ela está escutando e você fala que ela é desatenta. E a mãe fica, eu falo com esse menino, ele não responde, porque eu chamo, ele não